Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente com a nossa aula 2 aí do Código de Ética. Tá, galera? A gente vai começar a nossa aula 2. Aqui a gente vai falar das... A gente ia falar das vedações, né? As vedações é o que é vedado ao agente público no âmbito do poder municipal. Só que eu achei um texto assim muito simples, né? Que é de fácil entendimento. Ele vai falar aqui, são vários... Ele vai falar aqui, né, do que é vedado ao agente público. Geralmente você estuda isso na lei orgânica, né? Você estuda no Estatuto do Servidor. Então, assim, é um texto que você, se você ler, né, geralmente ele não cai em prova, mas se você ler, ele é muito tranquilo, né? Aqui, ó. Utilizar-se para o atendimento de interesses particulares, recursos, veículos, materiais de expediente, serviço. Então é um assunto muito simples, ó, envolver-se em atividades particulares que conflitam com o horário de trabalho. Então, assim, é um assunto muito simples de você ler, né? Então eu vou pedir encarecidamente que, se você puder ter a bondade, né, de fazer a leitura. Então é um texto muito simples, eu vou pedir para você fazer essa leitura. A gente vai começar hoje falando das comissões de ética e de conduta, que aqui já aborda um tema mais específico, né? Já aborda as comissões de ética, né? Que serve para os assuntos referentes a medidas disciplinares. Uma comissão vai ser né, unida, né, para realizar esse tipo de procedimento com relação ao comportamento do servidor. Beleza? Só não esquece, por gentileza, de que a gente tem o nosso material aqui na descrição, tá? 50 questões da lei orgânica, 50 questões do Estatuto do Servidor e 40 questões do Código de Ética. Lembrando que você tem também o nosso combo, né? Então, nosso combo maravilha. São 140 questões no total. São 50 daqui, 50 daqui e 40 daqui, né? Do Estatuto, da Lei Orgânica e do Código de Ética. Beleza? Show de bola. E também tem as 80 questões do Código Tributário Municipal. Lembrando que a gente vai adicionar, né? Deixa eu colocar aqui. A gente vai adicionar também aqui na descrição o Código de Postura de Nova Friburgo. A gente vai adicionar 50 questões, né? E vai adicionar também 50 questões do Código do Meio Ambiente do município. Estão em produção, tá? Beleza, sem mais delongas, vamos dar início aqui à nossa aulinha maravilhosa e vamos falar das comissões de ética e conduta, beleza? Deixa eu sair aqui para não atrapalhar a leitura de vocês. E vamos dar seguimento. Então o artigo 6 ele fala o que aqui pra gente, né? Fica criado no âmbito do Poder Executivo Municipal, né, a Comissão de Ética e de Conduta com poder dever para apreciar e deliberar nos assuntos disciplinados por este Código de relevância e repercussão envolvendo os agentes públicos denominados no parágrafo único do artigo 1. Então, aqui esse artigo ele vai estabelecer a criação, né, de uma entidade chamada Comissão de Ética e de Conduta, no âmbito da onde? Do Poder Executivo Municipal. Então, essa comissão ela é criada com um poder-dever específico, que é o foco do seu trabalho. Então, poder-dever, né, que ele fala aqui, ó, poder-dever, refere-se à capacidade, né, à responsabilidade de uma entidade ou pessoa em realizar determinadas ações. Então, o artigo ele determina que a Comissão de Ética e de Conduta será estabelecida dentro do Poder Executivo Municipal, ou seja, né, a comissão será uma parte do governo municipal responsável por lidar com questões éticas e de condutas relacionadas aos agentes públicos, né? Então, a comissão ela é investida com o poder e o dever de realizar duas ações principais.
o poder e o dever. É o caso da apreciação e da deliberação, né? Então, quando se refere em apreciar, significa que a comissão vai analisar, vai examinar as situações que caem sobre sua jurisdição, né? Então ela vai investigar, vai avaliar se houve ali algum comportamento, uma ação, né, que possa ter violado as normas éticas ou de conduta estabelecidas no Código de Ética dos agentes públicos. Ela vai também deliberar. Então, deliberar significa o quê? Apreciar é você pegar o caso, né, se está na sua jurisdição, você vai analisar o caso. Isso aqui está referido a uma conduta disciplinar de um agente público. Então, está dentro da minha jurisdição. Então, eu vou analisar esse caso. Depois de eu analisar esse caso, aí a comissão ela vai tomar uma decisão sobre como lidar com esse problema. Então, isso pode envolver recomendações de ações disciplinares, né? A pessoa pode levar lá uma advertência, uma suspensão, uma demissão, ou pode sugerir medidas corretivas para prevenir violações futuras. Então, todos os assuntos, né, os casos são assuntos disciplinados por esse código. Então, a comissão ela tem autoridade sobre assuntos, né, disciplinados pelo Código de Ética. Então, isso significa que se concentra mais em questões que envolvam a conduta ética e disciplinar dos agentes públicos, né, conforme definido pelas regras e normas estabelecidos no próprio código, né? Então ele fala também que precisa existir uma relevância, uma repercussão. Então a comissão ela não vai analisar todos os casos, né? Ela vai apenas ali aqueles que são considerados o quê? Relevantes, que tem uma repercussão. Então isso implica que a comissão ela se concentra em situações que têm importância significativa, né? Ou que podem ter um impacto notável na administração pública ou na confiança do público, né? Então casos menores ou menos impactantes podem ser tratados por outros meios ou autoridades. Esse é um ponto-chave, né? Aqui, quando ele fala dos agentes públicos denominados no parágrafo do artigo 1, como a gente já leu, né? Então, a comissão se aplica apenas a esses agentes públicos que a gente leu lá, né? De caráter efetivo, comissão, empregados públicos, enfim. Beleza? Então, não se trata de todos os funcionários públicos. Perdão. Então, beleza. Então, aqui no parágrafo 1, a comissão de ética e de conduta será constituída de 3 agentes públicos efetivos titulares e de 3 agentes públicos efetivos suplentes, designados diretamente por quem? Pelo prefeito, que é o chefe do executivo, que indicará dentre eles o seu presidente, né? Indicará o seu presidente, o qual deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indicado, né? Então aqui é um entendimento muito simples, né? A comissão de ética e de conduta, né? Ela é responsável vai fazer essa análise, vai deliberar sobre os assuntos, né? E ela vai escolher 3 agentes públicos efetivos titulares, né? Então são 3 agentes públicos efetivos suplentes e 3 agentes públicos efetivos titulares. Então, se referindo aqui aos titulares, a esses aqui, ó. A comissão ela vai ter 3 membros principais, que são os agentes públicos efetivos, né? Os agentes públicos, como a gente já sabe, os agentes públicos efetivos são funcionários públicos que foram nomeados permanentemente e não estão em cargos temporários, né?
Então, esses membros titulares são os membros principais da comissão. Eles são responsáveis por conduzir investigações, participar de deliberações e tomar decisões relacionadas aos casos éticos e disciplinares. Também se referindo aos 3 agentes públicos efetivos suplentes, então a comissão terá esses 3 membros suplentes, né? Os suplentes, eles atuam como substituto dos membros titulares quando estes não podem participar das reuniões ou quando há um conflito de interesses que impede a participação de um membro titular. Então, eles garantem que a comissão sempre tenha um quórum para realizar suas atividades, tá? Então, os 3 agentes públicos efetivos titulares são aqueles membros que são os membros principais da comissão. Quando esses membros eles estão ausentes, aí precisa existir os agentes públicos suplentes, que vão substituir os agentes titulares efetivos. Beleza? Eles vão ser designados pelo chefe do Poder Executivo, que é o prefeito, né, que é a autoridade máxima no âmbito do governo municipal. Então, ele vai selecionar diretamente os membros da comissão, tanto os titulares quanto os suplentes. Então, o chefe também indica o presidente da Comissão de Ética e de Conduta. Então, o presidente é um dos membros titulares da comissão e desempenha ali um papel de liderança na condução dos trabalhos da comissão. Então, o texto estabelece que o presidente deve ser um ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível em comparação a um indiciado. Então, além disso, o presidente deve ter um nível de escolaridade igual ou superior ao do agente público sob investigação. Isso garante que o presidente tenha a competência, né, e a autoridade necessária para liderar imparcialmente as atividades da comissão. Beleza? Então, aqui no parágrafo 2, a Comissão de Ética e de Conduta exercerá suas atribuições durante o mandato de 1 ano, podendo ser, né, renovado por igual período. Muito simples. Mandato de 1 ano significa que os membros da comissão serão nomeados para servir por um período de 1 ano. Isso aí é tranquilo, né? Então, durante esse período, eles vão exercer suas funções, né? Eles vão investigar, vão deliberar, né, sobre as questões éticas e disciplinares envolvendo ali os agentes públicos. Então, pode ser renovado por igual período. Após o término do 1º ano de mandato, há uma possibilidade de renovar o mandato de comissão por mais um período igual de 1 ano. Então, isso permite que a comissão continue a desempenhar suas funções, caso haja necessidade de manter sua existência por mais tempo. Beleza? Não poderá participar de procedimentos apuratório, cônjuge, companheiro ou parente de agente público a quem se atribui a infração ética, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, bem como aquele que apresentar interesse na resolução da causa ou manifestar amizade ou inimizade com a parte. Então, aqui ele está dizendo que ele proíbe, né, que o cônjuge, o companheiro ou qualquer parente do agente público sobre investigação ética participe do procedimento apuratório. Então, essas relações incluem consanguíneos, que são parentes por sangue, né? E afins também, que são parentesco por casamento. Tanto em linha reta, né, pais, filhos, netos, quanto em linha colateral, irmãos, tios e primos. Até o 3º grau. Então, a restrição se estende até o 3º grau de parentesco. Então, isso significa que não apenas os parentes diretos, como pais e filhos, estão impedidos de participar, mas também parentes mais distantes, né, como primos, em 3º grau. Então, além dos parentes, qualquer pessoa que tenha interesse na resolução do caso não pode participar do procedimento. Isso visa evitar qualquer envolvimento de pessoas que possam ter um interesse pessoal na decisão final, que poderá prejudicar a imparcialidade do processo, né? Então, o parágrafo também proíbe a participação de qualquer pessoa que manifeste amizade ou inimizade com o agente público sob investigação. Isso garante que apenas pessoas imparciais e objetivas estejam envolvidas no procedimento apuratório.
Show de bola? Então, aqui no 4, os agentes públicos que compuserem a Comissão Ética e de Conduta gozarão de estabilidade provisória pelo prazo de 12 meses após o respectivo exercício funcional, ressalvado se incorrer em punição decorrente de apuração administrativa ou judicial. Então, aqui está se referindo aos membros da comissão que foram designados ali para exercer as funções na Comissão de Ética e Conduta. Então, são aqueles que desempenham um papel ativo na análise e deliberação sobre questões éticas, né? A gente está se referindo a essas pessoas. Então, após o término do exercício de suas funções na comissão ética, esses agentes públicos têm direito a uma estabilidade provisória por um período de 12 meses. Então, durante esse tempo, eles não podem ser demitidos ou exonerados de seus cargos, a menos que incorram em punição como resultado de uma investigação administrativa ou judicial. Então, em outras palavras, a estabilidade provisória visa proteger esses membros de qualquer retaliação ou ação adversa por parte da administração pública devido ao papel que desempenham na comissão. Tá? Então, essa cláusula também ressalva que a estabilidade provisória não se aplica se o membro da comissão estiver sujeito a punições como resultado de uma investigação administrativa ou judicial. O que significa? Que se eles forem considerados culpados de violar regras éticas ou de conduta durante o seu serviço na comissão, ou por outras razões, eles podem ser sujeitos a medidas disciplinares normais. Show? Os agentes públicos indicados para a Comissão de Ética e de Conduta poderão fazer jus à gratificação instituída por lei desde que não seja acumulada com outra, sem prejuízo à evolução da carreira e mantendo todos os demais direitos adquiridos até o momento da nomeação. Lembrando, galera, que se você gostar desse conteúdo, deixa o like, né? Deixa o seu likezinho bonitinho. Deixa também seu comentário se você achar necessário. E se inscreve no canal para você receber as nossas notificações sempre que a gente postar uma aula nova. Beleza? Então aqui no parágrafo 5 ele diz o quê? Ele diz que aqui vai estabelecer algumas condições e restrições aqui relacionadas à gratificação, né? Então, o que significa a gratificação? É um pagamento adicional, né? Um benefício financeiro concedido aos agentes públicos que são designados para servir na comissão. Então, essa gratificação pode ser uma forma de reconhecimento. Então, a concessão dessa gratificação, ela deve ser regulamentada, autorizada por lei específica ou regulamento legal. Então, o pagamento da gratificação deve estar em conformidade com as leis e regulamentos do governo municipal. Então, os agentes públicos que recebem essa gratificação, eles não podem acumular com outras gratificações ou benefícios financeiros semelhantes. Então, isso garante que a gratificação concedida pela Comissão de Ética e de Conduta, né, a Comissão de Ética e de Conduta, seja única, né, e não seja duplicada com outros pagamentos adicionais. Então, né, receber essa gratificação não deve prejudicar a progressão na carreira dos agentes públicos. Eles devem continuar a avançar em suas carreiras profissionais, conforme previsto pelos regulamentos e políticas de recursos humanos, independente de receberem ou não essa gratificação, né? Então, os agentes públicos que recebem a gratificação mantêm todos os direitos e benefícios que já adquiriram até o momento da sua nomeação para a Comissão de Ética e de Conduta. Beleza? Aqui no 6, os trabalhos na Comissão de Ética e de Conduta serão considerados prestação de relevante serviço público e constarão nos assentamentos funcionais do agente público. Então, muito tranquilo, né? Então, a prestação relevante de serviço público significa que o trabalho desempenhado pelos agentes públicos que fazem parte da comissão é considerado uma contribuição significativa para o serviço público municipal. Então, eles estão desempenhando uma função
importante na fiscalização da ética, né, dos outros agentes públicos, garantindo a integridade na administração pública. Então, por isso que é uma prestação de relevância pública, né? Então, quando ele fala dos assentamentos funcionais do agente, refere-se aos registros ou documentos oficiais que fazem parte, né, do histórico do serviço de um agente público. Então, esses registros incluem informações sobre o emprego, as funções desempenhadas, o tempo de serviço e outras informações relacionadas à carreira do agente público. Então, ao afirmar que os trabalhos na Comissão de Ética e de Conduta serão registrados nos assentamentos funcionais, significa que essa experiência e serviços serão documentados de forma oficial como parte do histórico do agente público. Tá? Show de bola. Aqui no artigo 9, compete à Comissão de Ética e de Conduta o quê? Conhecer as denúncias, né? Conhecer de denúncias de infrações no âmbito do Poder Executivo Municipal no Código de Ética e de Conduta. Então, muito simples esse entendimento, né? Então, ele deve conhecer de denúncias de infrações. A comissão ela deve estar pronta para receber informações sobre possíveis violações de conduta de ética e de conduta. Isso pode incluir denúncias feitas por outros funcionários públicos, cidadãos, ou até mesmo por iniciativa própria, se houver suspeitas de infrações éticas. Então, a competência se limita a casos que ocorrem dentro da esfera da atuação do Poder Executivo Municipal. O que significa isso? Que a comissão ela vai lidar com questões éticas relacionadas aos funcionários e atividades que estão sob a jurisdição do Poder Executivo local. Então, a comissão avalia as denúncias à luz das normas e princípios estabelecidos no Código e, se uma ação ou comportamento for considerado uma infração a esse Código, a comissão tomará medidas apropriadas. Show? Então, compete à comissão também assegurar e fiscalizar a observância dos deveres e das vedações previstas na legislação específica. Então, a comissão ela tem a responsabilidade de garantir que os agentes públicos compreendam e cumpram os deveres éticos estabelecidos na legislação específica. Então, esses deveres podem incluir princípios como honestidade, imparcialidade, integridade, transparência, entre outros. Então, a comissão pode desenvolver, né, iniciativas educacionais e de conscientização para promover a compreensão e adesão a esses deveres. Então, as vedações referem-se ao que? As proibições ou restrições estabelecidas na legislação específica, né? Então, por exemplo, pode haver regras que proíbam o conflito de interesses, o recebimento de presentes ou vantagens indevidas, ou o uso inadequado de recursos públicos. Então, a comissão ela é encarregada de monitorar o cumprimento dessas proibições e de investigar possíveis violações. Então, essa competência, né, prevista na legislação específica refere à legislação ou regulamentos que tratam especificamente de questões éticas de conduta no serviço público. Então, normalmente se refere ao Código de Ética, né? Mas pode incluir outras leis ou regulamentos que estabelecem padrões éticos para funcionários públicos. Show de bola? Aqui no 3, instaurar de ofício ou mediante denúncia, procedimento apuratório de infração às normas constantes deste Código sob pena de omissão. Então, aqui quando ele fala de instaurar de ofício ou mediante denúncia, a comissão ela tem autoridade para iniciar um procedimento apuratório, né, uma investigação de duas maneiras. De ofício, né, quando ele fala aqui, instaurar de ofício, ou mediante denúncia. A de ofício, né, a de ofício é por sua própria iniciativa, ou em resposta a uma denúncia formal apresentada por terceiros, né? Quem são os terceiros? Os funcionários públicos ou cidadãos, né? Então, isso significa que a comissão não depende apenas de denúncias externas. Ela também pode agir de forma proativa, né, se tiver conhecimento ou suspeitas de infrações éticas, né? Então,
quando ele fala do procedimento apuratório de infração e as normas constantes nesse código, né? Então a comissão ela tem a responsabilidade ali de conduzir os procedimentos investigativos, né? Ela vai verificar se ocorreu uma infração às normas estabelecidas, né? Ela vai envolver ali a coleta de evidências, entrevistas de testemunhas e análise cuidadosa dos fatos relacionados à denúncia. Então, quando ele se refere ali sobre pena de omissão, que ele fala aqui no final, é um aspecto crucial da competência. A inclusão dessa cláusula, ela destaca que a comissão deve cumprir sua obrigação de investigar e tomar medidas quando necessário, né? Se a comissão falhar em agir diante de uma suspeita de infração ética, isso pode ser considerado omissão e pode haver consequências ou críticas relacionadas à falta de ação, tá? Então essa competência assegura que a comissão tenha a autoridade e a responsabilidade de investigar, quando apropriado, qualquer suspeita de infração ética no âmbito do Poder Executivo Municipal. Beleza? Aqui no 4, fomentar, acompanhar, então é de competência dela fomentar, acompanhar e avaliar no âmbito do respectivo ramo o desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas. Então, muito tranquilo também esse entendimento, né? Quando ele se refere aqui a fomentar. Fomentar significa promover, estimular a realização de atividades relacionadas à ética e à conformidade com as normas éticas. Então isso pode incluir a criação de iniciativas, né, programas, eventos destinados a promover uma cultura ética dentro do âmbito de atuação da comissão. Quando ele fala acompanhar, ela vai fomentar e vai acompanhar. Então ela vai monitorar, né? Vai ser um monitoramento contínuo das ações relacionadas à ética, né? Então a comissão ela deve acompanhar o progresso das atividades e iniciativas para garantir que estejam alinhadas com o objetivo de disseminação e capacitação. Também ela vai avaliar. Fala aqui que vai, avaliar. Então a avaliação da eficácia das ações, ela vai analisar ali se as iniciativas estão sendo alcançadas, os resultados desejados, né? Ela vai tentar fazer a diferença na conscientização e na conformidade com as normas éticas. Então, quando ele fala no âmbito do respectivo ramo, significa que as ações, programas e iniciativas promovidos pela comissão são direcionados especificamente para o campo de atuação do Poder Executivo Municipal. Então a comissão ela vai concentrar-se em disseminar a ética e fornecer treinamentos, né, e capacitação relacionados às normas éticas, dentro desse contexto específico, né? Desenvolvimento de ações ali, objetivando a disseminação, a capacitação e o treinamento sobre as normas. Então, que a gente acabou de explicar. Vai englobar uma série de atividades. Pode incluir ali a criação de materiais de conscientização, organização de programas de treinamento, workshops, seminários e outras ações educacionais. Qual é o objetivo? Garantir que os agentes públicos entendam as normas éticas e saibam como aplicá-las em seu trabalho. Beleza? Ela trabalha também com a parte de prevenção, né? As comissões. Aqui no 5, articular ações com vistas e estabelecer procedimentos de incentivo ao desempenho institucional na gestão da ética pública. Então, articular ações. Ela vai coordenar, vai promover iniciativas relacionadas à gestão da ética. Então, a comissão atua como um facilitador para a implementação de medidas que promovam a ética no âmbito do Poder Executivo Municipal. Então, a comissão trabalha também na definição de procedimentos e processos que ajudam ali a garantir a gestão ética, né? Então, esses procedimentos podem incluir a criação de diretrizes, regulamentos, políticas específicas, né, relacionadas à ética pública, entre outros.
Também precisa existir o incentivo ao desempenho institucional, né? Ele fala aqui. Então a comissão ela busca incentivar e recompensar o desempenho institucional relacionado à ética. Isso pode ser feito através de reconhecimentos, premiações ou outros tipos de incentivos que promovam uma cultura ética forte dentro da administração pública. Então precisa existir também a gestão de ética pública, né? Aqui ele fala que esse incentivo de desempenho institucional aonde? Na gestão da ética pública. Então a administração e o monitoramento, né? A administração, aqui a gente está se referindo à administração e o monitoramento das questões éticas. Então isso envolve garantir ali que os agentes públicos eles cumpram os padrões éticos estabelecidos, vai prevenir violações, vai tomar medidas corretivas quando necessário. Então ela trabalha também com a parte de prevenção. Orientar agentes públicos e dirimir-lhes as dúvidas a respeito da interpretação e aplicação desse código. Então aqui o texto é muito simples, né? Ele vai orientar os agentes públicos e vai dirimir-lhes as dúvidas, né? Dirimir significa esclarecer, resolver as dúvidas sobre o código de ética, né? Então os agentes públicos podem consultar a comissão quando surgirem situações ambíguas ou quando precisarem de orientações específicas em relação às normas éticas. Beleza? Convocar também ocupantes de cargos de direção e chefia para esclarecimentos sobre situações potencialmente contrárias às normas éticas. Então, a comissão ela pode convocar ocupantes, né, de cargos de direção e chefia. Significa que a comissão ela tem o poder de solicitar a presença e o comparecimento de pessoas que ocupam posições de liderança e chefia. Então, essas pessoas geralmente têm um papel significativo na tomada ali de decisões, né, na gestão de recursos, tornando importante que suas ações estejam alinhadas com as normas éticas. Então, para que serve essa convocação? Então, ela convoca esses ocupantes para fornecer explicações, esclarecimentos sobre situações específicas que possam ser consideradas potencialmente contrárias às normas éticas. Então, isso pode envolver questionamentos sobre a conduta, a tomada de decisões, né, ou a gestão de recursos que geraram preocupações éticas. Então, a competência da comissão se concentra em situações em que há suspeitas, né, preocupações de que a conduta ou as ações dos ocupantes de cargo de direção, chefia, possam violar as normas éticas. Então, essa situação pode incluir conflitos de interesse, uso indevido de recursos públicos, decisões ali que favoreçam interesses pessoais em detrimento do interesse público, entre outros. Né? Então, beleza. Então pode ser, né, a comissão ela pode se concentrar também nessa parte, né? Beleza. Show de bola. Então aqui no 5, 6, 7 e 8, receber sugestões para o aprimoramento e modernização desse código. Então ela pode receber também sugestões, né? Ela pode receber sugestões de qualquer pessoa ou entidade interessada em melhorar o código. Então essas sugestões podem vir tanto de funcionários públicos como cidadãos também, organizações da sociedade civil, entre outros órgãos relacionados ao governo municipal. Claro que sempre para modernização desse código. Propor a elaboração de normas complementares orientadoras ou adequação de normativos instituídos nesse código. Aqui é a mesma coisa, né? A comissão pode sugerir a criação ali de normas adicionais que vão oferecer orientações detalhadas sobre o código de ética. Então essas normas complementares podem ajudar a esclarecer dúvidas
e oferecer diretrizes ali mais específicas, né, para os agentes públicos em relação à ética e à conduta no serviço público. Então a comissão também tem autoridade para sugerir alterações nos regulamentos já estabelecidos no próprio Código de Ética. Então isso pode envolver a revisão e a atualização das regras éticas, né, já existentes, para garantir ali que estejam alinhadas com as necessidades e padrões éticos atuais. Ela pode fazer uma atualização nas normas e adequação normativas. Deliberar sobre assuntos omissos. Então compete à comissão deliberar sobre assuntos omissos. Então a comissão ela é responsável por analisar e tomar decisões em relação a questões éticas que não tenham orientações ou regras específicas no Código de Ética existente. Então essa competência é fundamental porque muitas situações podem ser únicas ou não previstas no Código. Então é importante ter um órgão responsável por avaliar e tomar decisões éticas apropriadas nessas circunstâncias. Então, quando o caso omisso surge, a comissão ela pode realizar uma análise ética, considerando ali os princípios gerais de ética e conduta, bem como os objetivos do próprio Código de Ética, né? Com base nessa análise, a comissão pode deliberar sobre a melhor abordagem ética a ser seguida. Então, essa competência ela vai destacar a importância da flexibilidade e da adaptabilidade do Código Ético para lidar com situações que podem surgir no contexto complexo do serviço público. Então, vai permitir que a comissão exerça um papel de liderança na tomada de decisões éticas e ajuda ali a manter a integridade, a conformidade ética no serviço público, mesmo quando as regras existentes não abrangem determinadas circunstâncias. Show de bola? Então hoje a gente fica por aqui. Provavelmente a gente vai terminar essa aula na aula 3, porque aqui já acaba. A gente vai falar aqui do procedimento, né? Então provavelmente na próxima aula a gente termina essa aula. Eu vou pedir, eu queria agradecer a todos pelo carinho, né, aqui no meu WhatsApp, agradecer a todos pelos comentários, né, agradecer a todos pelo carinho, pela força que vocês estão me dando. Isso ajuda a gente a manter essa qualidade de aulas, essa qualidade de conhecimento. Não esquece de deixar seu comentário, se você achar necessário. Deixa seu like para ajudar na divulgação, no engajamento do vídeo. E também se inscreve no canal para você receber as notificações sempre que a gente postar uma aula nova. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Aquele abraço e